começando mais um Pod-Sim da Inclusão com a Eliane Nuvem do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. A minha descrição é: tenho uma cor parda, uso óculos, sou um pouquinho gordinha, estou com um macacão colorido e esta sou eu. Estamos aqui com dois convidados especial que, para falar da inclusão, tem que chamar Cléo e o Dr. Pontes. Vamos lá, foi um prazer receber todos vocês dois. Vamos lá, Cléo, como você está? Fala um pouquinho. Olá, ouvintes. Olá, Eliane, Dr. Ponce. Eu sou Cléo, estou na presidência da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Já fui presidente da Associação DF-Down, que é uma associação local aqui em Brasília. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de 1,70 m, estou acima do peso, tenho cabelos castanhos no ombro, estão pintados de vermelho. Estou com vestido colorido nas cores bege, azul e verde. É um prazer muito grande estar aqui e poder falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Foi um prazer. Vamos lá, doutor Ponces. Meu nome é Felipe Alexander Alcântara Ponce, sou advogado, especialista na área da pessoa com deficiência. Eu sou coordenador geral da RESAI, Rede de Apoio da Inclusão, o qual a Cléo também faz parte, a nossa coordenadora geral adjunta. Eu também sou conselheiro do Conselho da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Eu sou presidente da Comissão da Advocacia com Deficiência da Associação dos Advogados do Distrito Federal e sou também conselheiro dessa associação. Eu fui já presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB-DF de Taguatinga, dentre outras situações, como do Conselho da Pessoa dos Direitos Humanos. E é uma ótima oportunidade estar aqui, Eliane. Muito obrigado. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou um homem branco, com cabelo preto, estou com terno cinza, gravata cinza escuro, camisa branca e sapatos pretos. E hoje nós vamos falar um pouquinho do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E hoje o nosso tema é transporte e trabalho com a pessoa com deficiência PCD. E hoje nós estamos aqui para debater um pouquinho com a Cléo e o Dr. Pontes. Vamos falar um pouquinho, Cléo, sobre transporte e trabalho com a pessoa com necessidade especial PCD? Então, historicamente, as pessoas com deficiência não saíam de casa, elas viviam institucionalizadas. E de uns anos para cá, com a organização, com os movimentos, no caso da nossa federação, que esse ano completa 30 anos, nós começamos a federação atuando junto às famílias, com os profissionais ligados às pessoas com síndrome de Down. Mas nós mesmos, nosso estatuto já foi alterado e nós atuamos na deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo e outras deficiências. Quando a gente fala de acessibilidade urbana, a sociedade teve que ir se adequando com o passar dos anos, porque alguém que veio antes de nós inventou de trabalhar e de lutar para que a gente tivesse uma lei. E hoje nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que rege, que é todo o arcabouço jurídico, né, de todas as áreas da vida da pessoa com deficiência, seja no trabalho, seja nos esportes, na educação. E para isso, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa estar nos espaços, é claro que nós precisamos de acessibilidade arquitetônica, mas esse é um dos itens, né, que são as rampas, são os elevadores, são as condições para a pessoa chegar na forma física, só que nós temos outros itens da acessibilidade. No caso da deficiência intelectual, a gente precisa de muitos outros, né, nos metrôs, nas estações rodoviárias, que seja as informações, linguagem simples. Nós precisamos de tecnologia assistiva para que a pessoa possa se comunicar, caso ela não seja oralizada. Então, os itens de acessibilidade são vários. O desenho universal, para que
todas as pessoas possam estar em todos os ambientes, ele vai exigir um pouco mais. Mas a legislação vem se adequando, a gente cada vez mais vem participando de audiências, de debates, para que as cidades sejam acessíveis, para que os prédios sejam acessíveis. Vai chegar a hora, né? Nós já temos legislação que muitos, né, prédios públicos já não podem mais ser construídos, eles já não podem mais funcionar sem ter acessibilidade total. E a gente, mesmo assim, se depara todos os dias com muitas barreiras. No caso de Brasília, historicamente, nós temos uma filha com 15 anos, são muitas vezes, muitos anos que nós já participamos de manifestação na rodoviária central do plano piloto, que as pessoas não têm acesso, e agora a rodoviária é privatizada, o elevador da rodoviária não funciona. É um escândalo, para não falar outra palavra, né? Você saber que chega na rodoviária central. Como é que as pessoas vão para o trabalho, vão estudar, porque nós acreditamos que é pela escola que as pessoas vão se desenvolver e vão ter acesso a todos os espaços da sociedade. Não que aquela que não estudou, ela não possa trabalhar, mas é claro que vai facilitar a vida dela. Como é que uma pessoa vai fazer o 2º grau, como ela vai fazer um EJA, como ela vai fazer um ensino profissionalizante se ela tiver que passar pela rodoviária do plano piloto. Então, a nossa luta é incessante, a gente vem avançando, a gente sabe que nós avançamos bastante, conseguimos conquistar muita coisa, mas a nossa luta é diária para que os espaços sejam acessíveis nas cidades para todos, porque às vezes não é só para pessoa com deficiência. Eu, por exemplo, quebrei um pé, e tive dificuldade, fiquei numa cadeira de roda, sim, eu preferi ficar na cadeira de roda, eu tinha muito medo de cair usando uma muleta, e fazendo fisioterapia, andando com a perna engessada. Então, muitas pessoas, às vezes, por uma doença infecto-contagiosa, por um acidente, ela também vai ficar temporariamente com dificuldade de locomoção. Sim. Então, as cidades precisam ser para todas as pessoas, pensar em todos, né, de todas as formas, não só pessoas com deficiência. Então, ainda falta muito políticas públicas, né, para alcançar esse objetivo. É isso, Cléo? Isso, então em Brasília também nós temos várias legislações locais. Com relação ao transporte, nós temos uma legislação do ano passado que prevê que as pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos, todos podem usar o transporte público com documento com foto. Então, já não tem mais a questão de renda. Há uma legislação que todos podem usar o transporte. E mesmo assim, o metrô não aceita. A gente quase que diariamente, semanalmente, ouve as denúncias, né? Às vezes, até da forma do tratamento de pessoas, de mães que chegam já quebradas, cansadas, numa estação de metrô, com seu filho e não conseguem embarcar, né? O passe livre vencido, com alguma dificuldade. Mas a gente tem trabalhado muito nesse sentido, a gente acha que precisa conscientizar a sociedade, porque é uma mudança de paradigma aceitar as pessoas com deficiência no nosso meio, porque eu comecei falando sobre isso. Historicamente, elas viviam segregadas, elas ficavam em instituição, as próprias famílias não aceitavam. Não que está tudo arrumadinho, tudo certinho, porque até hoje nós temos pessoas que ainda segregam os seus filhos, elas têm medo do bullying, elas têm medo do preconceito, elas preferem ficar com seu filho em 4 paredes, né? Então, esse trabalho com a sociedade, às vezes ele é mais árduo do que você trabalhar com gestor público, com os profissionais da educação. Existe preconceito? Existe sim. Existem pessoas que não aceitam pessoas com deficiência? Existe, mas é raro. Nós temos lei, as pessoas sabem que elas vão ser enquadradas, só que a gente pede sempre que a mídia nos ajude, que os veículos de comunicação, que as escolas, que as faculdades ajudem a disseminar a informação. Existem os direitos, vai ter que ser cumprido, queira ou nós vamos voltar atrás. O Brasil é signatário da Convenção pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, não tem como nós vamos voltar atrás numa convenção que tem status constitucional. Não é possível. Nós vamos ter que se adequar, cada um fazendo a sua parte, a família, a sociedade, o gestor público. E a gente é bem recebido, a gente é acolhido, sim, quando a gente conversa, quando a gente leva, quando a gente explica. Diálogo, quando a gente leva as pessoas com deficiência para eles falarem, né? Porque a convenção traz nada sobre nós sem nós, que eles devem estar em todos os debates,
né, que as coisas não aconteçam sem a participação deles. Nós vamos ter uma grande oportunidade em Brasília, a Conferência Distrital, né, da Pessoa com Deficiência, a semana que vem, convidando a todos, né, que a gente esteja maciço lá discutindo tudo isso, transporte, né, família, tá aí no Código Civil que eles podem formar família, podem ter filhos. Como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão ser independentes se eles não têm como chegar ao mundo do trabalho? No caso da síndrome de Down, houve uma pesquisa aqui no Distrito Federal em 2021. Foi uma pesquisa muito incipiente, porque as pessoas tiveram bastante resistência em responder. Nós estávamos na pandemia, as pessoas ficam com medo, né, de fornecer dados, mas nós conseguimos fazer um recorte e ter uma ideia. Nós temos meia dúzia de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho em Brasília. É uma vergonha. É uma vergonha, porque pode Então, sim. na deficiência a intelectual pessoa, justamente. tem mais ajustes para serem feitos, né? Algumas adaptações. Nós precisamos trabalhar o meio onde essa pessoa vai ser recebida, para ela não ser tratada como coitadinha, como inválida, e que ela tenha as condições. Às vezes o próprio ambiente, ele não pode fazer isso. Eu vou na frente socorrer para fazer por ele. Não, ele tem as condições, só que o próprio ambiente precisa ser trabalhado, a linguagem simples precisa estar lá para o entendimento do que é que vai ser passado para ele. Então, a acessibilidade não é só rampa, não é só questão física, são vários aportes que são necessários. É justamente uma construção, não é verdade? E, doutor Pontes, sobre o transporte aqui do Distrito Federal, fala aí um pouquinho, tá ainda faltando muito políticas públicas para o nosso pessoal, PCD. Bom, eu corroboro com as mesmas afirmações, os mesmos posicionamentos da própria Cleo. Hoje falta muito ainda o que se fazer na própria temática da pessoa com deficiência. Nós temos a nossa legislação, que é a Lei 13.146 de 2015, conforme a Cleo mesmo falou, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá fala sobre o tema também transporte e mobilidade urbana para pessoa com deficiência. Isso já começa lá nos artigos 46 até aos 52 do próprio Estatuto. Então, nesse momento, nós temos uma normativa. Então, fala que é dever do Estado promover a mobilidade urbana para a pessoa com deficiência, independentemente da sua deficiência, das necessidades que aquela pessoa com deficiência precisa. A acessibilidade é um princípio primordial do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui no Distrito Federal, infelizmente, ainda a gente precisa muito avançar. A Cleo mesmo falou da rodoviária, mas eu falo dos ônibus também, o metrô, muitas vezes, até mesmo lá na rodoviária, o elevador do metrô, ele está interditado a maioria das vezes. Então, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, ela não consegue acessar o próprio metrô por falta de acessibilidade. Às vezes, até mesmo o transporte, até mesmo lá dentro da rodoviária, existem também os elevadores, o qual eles estão interditados na maioria das vezes. Nós já fizemos campanha junto com o movimento social da pessoa com deficiência, com as associações, fizemos também com os conselhos, qual que a gente falou já, fizemos também com a OAB, com qualquer tipo de órgão público, mas ainda mesmo assim, fazendo representações do Ministério Público, a OAB denunciando, fazendo ações, ainda a gente não vê, entra governo e sai governo, e a gente não vê a verdadeira inclusão sendo realizada na rodoviária. Isso pra gente, pessoa com deficiência, é totalmente inadmissível. Como que uma pessoa com deficiência que tem a sua mobilidade reduzida ou uma limitação, ela não vai poder transitar pelo Distrito Federal? Como que ela pode ir para isso? Cerceado, está no artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece o seu direito de ir e vir. Mas a gente precisa entender e cobrar dos nossos governantes.
A sociedade, cada dia mais, precisa estar unido. O movimento da pessoa com deficiência precisa cada dia fortalecer ainda mais, para ter força e voz, porque o protagonismo da pessoa com deficiência é essencial, como a Cleo falou. Ninguém fala por mim, pessoa com deficiência. Ninguém fala pela Gigi, que é a filha dela, que é pessoa com deficiência. Ninguém fala pelo Samuel, que é filho da Nazaré, ou qualquer outra pessoa com deficiência. Nós falamos por nós mesmos, porque nós temos a voz. E a gente não pode admitir que outras pessoas falem por nós. Se a gente precisa de uma adaptação, tecnologias assistivas, nós vamos requerer. E é pleiteando em ações judiciais, se não for de forma administrativa, é requerendo do próprio poder público. Então, assim, através disso, a gente precisa trabalhar essa mobilidade urbana e também a nível nacional também, porque os aviões, eles não são adaptados para pessoa com deficiência. Um cadeirante, às vezes, tem muita dificuldade de entrar num avião, às vezes não tem adaptação. Hoje a gente está vendo que tem algumas companhias aéreas que estão trazendo as adaptações, mas não são todas. Eu mesmo, quando eu tive uma viagem há pouco tempo, eu, por ser pessoa com deficiência, não preciso de adaptações, mas por ser pessoa com deficiência, eu sofri discriminação. Tanto é que eu tive que buscar, eu falei com a Cleo, eu comuniquei com ela, meu voo atrasou, eu não tive ressarcimento dos meus direitos e muitas vezes até eu sofri a discriminação por ser pessoa com deficiência. Eles me olharam, acharam que eu era inferior, coitadinho, e isso foi constrangedor, mas para mim, até passei abatido porque eu denunciei na ANS, fiz as denúncias. Então, assim, nós precisamos entender que a pessoa com deficiência, ela tem sim o seu direito e vai buscar. Outro sim, na questão da mobilidade, tem que saber que a pessoa com deficiência tem direito acompanhante a ter o benefício de redução da passagem até de 80% para uma pessoa que precisar de um acompanhante. E isso é uma forma de acessibilidade também, para acessar a mobilidade, ou seja, no transporte aéreo. É muito bom a fala, né? Mas, Cleo, me fala aí, será que está faltando campanha para que os empresários possam abrir esse leque de emprego para pessoa com deficiência? Porque se tá muitas pessoas que estão fora da área de trabalho, qual que será a melhor alternativa para a gente sanar essa dificuldade, essa barreira, né, da deficiência? Porque muitas das vezes as pessoas, igual a Cleo falou, né, que muitas das vezes as pessoas se sentem impotentes, mas nós não somos impotentes. Nada para nós, sem nós, estamos todos nós juntos. Não é verdade? A questão da acessibilidade, ela começa lá na universidade, lá na faculdade, que ainda não tem seus núcleos de acessibilidade, que a gente seguidamente discute, né, até com as faculdades privadas, de ter os seus núcleos para pensar as pessoas com deficiência que estão chegando lá. Porque, por exemplo, na síndrome de Down, até bem poucos anos, a gente contava as pessoas com síndrome de Down que chegavam no ensino superior. Nós paramos de fazer isso, porque toda semana tem alguém que se forma, e nós temos nas mais diversas áreas. Nós temos pedagogo, nós temos educador físico, nós temos um advogado que se formou com síndrome de Down, e ele vem de Sobral, do Ceará. Então, assim, agora as dificuldades que ele enfrentou, quando você vê uma pessoa com deficiência na UNB, falando, relatando o que ela enfrenta, outro dia numa reunião ordinária da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, trouxe a estudante de psicologia, autista, estudando psicologia. Um cadeirante, ossos de vidro, como é que ele chega lá? Tem várias barreiras, como é que você vai corrigir isso? É num contexto inclusivo, é de conversa, é criando núcleo, é conversando com o reitor dessa universidade, o diretor dessa faculdade, para que a gente possa caminhar junto, é falando com os estudantes das mais diversas áreas. Nós, da sociedade civil, das instituições, temos que estar fazendo esse trabalho constantemente de ida às faculdades, às universidades. Nós tivemos agora, no mês da síndrome de Down, no mês do autismo, falando com estudantes de odontologia, de medicina, de psicologia, mas nós temos que acessar só esses futuros profissionais da área da saúde? Não. Nós temos que falar
falar com os futuros administradores, são eles que amanhã vão empregar os nossos filhos. Então, nós temos que ir também no curso de administração, nós temos que ir nos Senacs, né, onde tem curso de cabeleireiro. Não vai ser o salão de cabeleireiro que vai atender nosso filho amanhã? Ou ele vai empregar o meu filho, o meu parente com deficiência? Então, como é que ele vai conhecer e saber? Até eu ter a filha com deficiência, eu também não conhecia nada. Eu não sabia os termos corretos. Então, às vezes, uma pessoa usa um termo indevido, porque os termos vieram se modificando ao longo dos anos. A gente tem que ir levando essa correção, né, sem briga, sem bronca. Muitas vezes o próprio parlamentar, né, usa um termo inadequado, um jornalista, o portador, né? Ninguém importa nada, né? São pessoas com deficiência. Para a gente não errar, é só colocar a palavra pessoa na frente, porque aí está um ser humano, uma pessoa que nasce cidadão de direitos na legislação, na Constituição Federal, no Estatuto, né? Então, não tem como errar. Pessoa com autismo, pessoa com síndrome de Down, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual. Não é muito mais fácil? É só não esquecer da palavra pessoa que vai estar usando o termo corretamente. Mas isso a gente pode fazer de forma leve, né? Sem briga com ninguém. É claro que nós sabemos, conhecemos os canais, se tiver necessidade de acionar judicialmente algum órgão, alguma empresa, algum estabelecimento, mas o ideal é que você dialogue, né? Que você busque a sociedade como parceira, porque é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, trazer essas pessoas para o nosso meio. A luta das mulheres não foi assim, a luta dos negros, né? Dos pretos. Então, a nossa luta, ela é como esses historicamente que foram avançando. As mulheres nem votavam, né? Até bem pouco tempo. Então, das pessoas com deficiência da mesma forma. É verdade, né, doutor Pontes? Tem que incluir essas pessoas na área de trabalho, né? Porque a deficiência, ela não é uma sentença. Cleo, e o que você acha sobre o mercado de trabalho apoiado? Então, as próprias empresas, elas não sabem muitas vezes como fazer. Às vezes até têm boa vontade, eles nos procuram, né? Procuram as associações, procuram as instituições para empregar. Alguns casos a pessoa tem um parente com deficiência, ele mesmo não convive, né? Porque as pessoas não conviviam com a família, né? Muitos ficam isolados, alguns não têm irmãos, né? O próprio irmão não sabe como tratá-lo. Então, a empresa, como eu vou fazer para empregá-lo? Tem a maior boa vontade. Nós tramita no Congresso Nacional um projeto do emprego apoiado, que é uma metodologia que veio de fora do país pelo professor Romeu Sasaki, que a pessoa é diferente de você criar um anúncio para procurar uma pessoa com deficiência, um açougueiro com deficiência, um empacotador com deficiência. O emprego apoiado, a metodologia, ele é o contrário. Primeiro você vai ver quais são as habilidades da pessoa, o que ela gosta de fazer, se ela conseguiu estudar, se ela é alfabetizada, o que ela conseguiu desenvolver, as suas habilidades, e que ela vai se sentir bem. Então, primeiro você vai buscar isso, o profissional vai tentar descobrir, vai conviver com a pessoa para levantar as habilidades dela, para depois procurar uma vaga no mercado de trabalho. No caso da deficiência intelectual, que nós atuamos na síndrome de Down, no autismo, nas DIs, com a dificuldade do transporte, que são os dois itens aqui de que nós estamos abordando, que é emprego e transporte, o ideal é que o trabalho, né, não só o emprego, né, o trabalho dessa pessoa seja próximo da residência, porque aí vai facilitar, porque muitas vezes ele na idade adulta, os pais já estão idosos, quem vai levar essa pessoa para o trabalho, né? Na deficiência intelectual, que ele não circula sozinho. Se eu não tenho um transporte com apoio, é uma das possibilidades que a gente discute. Assim como eu tenho apoio na escola, como eu tenho apoio, então, no mercado de trabalho, que nós estamos lutando por isso, como é que ele vai chegar até esse ambiente de trabalho? Então, o ideal, e nós até promovemos cursos junto com a ANEA, Associação Nacional do Emprego Apoiado, de onde é o professor Romeu, que trouxe essa metodologia para o Brasil, por exemplo, você procura fazer cursos de PETs, de trabalho em veterinárias. Veterinária tem em todos os bairros, tem em todas as cidades satélites de Brasília.
né? Que Não dá para as legal. pessoas com deficiência trabalhar numa casa como essa, onde ele está na sua comunidade. Ele não pode ser um auxiliar de cabeleireiro, por exemplo, para ser um cabeleireiro profissional, Perto de que seja casa. próximo, um massagista, próximo da sua casa, que ele possa ir sozinho e voltar, uma sorveteria, uma hamburgueria, que isso tem em todos os locais, vai facilitar. Agora, adianta eu colocar o McDonald's, tem 14 vagas, aonde? No Shopping Guatemi, no Lago Sul. Aí ele vai sair da Samambaia para o Lago Sul, com o transporte, com a dificuldade que não tem o elevador, que não tem a rampa. Como é que ele chega lá, que a gente está adequando tudo isso, a gente está discutindo. Nós estamos avançando sim, a gente não está só para criticar, eu costumo sempre falar isso. Nós temos conseguido sim vários benefícios para as pessoas com deficiência, numa luta constante, mas ainda falta bastante. É uma construção, né, Cléo? É uma Exatamente. construção. Todos os dias, não é verdade, doutor Pontes? Lutar com a pessoa com deficiência é uma luta diária, conquista diária, não é verdade, doutor Pontes? Com certeza. Em relação ao mercado de trabalho que a gente está falando, né? A própria Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece no seu artigo 34 até o seu artigo 38 a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, um capítulo específico nele. Então, ele fala que é dever do ente público promover políticas públicas para a empregabilidade para a pessoa com deficiência. Aí nós vamos para a lei de cotas, que é a lei 8.213 de 91, o qual estabelece a quantificação da pessoa com qual a porcentagem que a empresa deve aplicar para incluir uma pessoa com deficiência. Ou seja, quando tem uma empresa que tem mais de 100 empregados, ela tem que aplicar de 2% a 5% da sua quantidade de empregados para a pessoa com deficiência. Mas essa aplicabilidade não pode simplesmente, eu contrato uma pessoa com deficiência e ela fica lá parada sem capacitação. Não. Não é porque ela vai contratar, por exemplo, uma pessoa como auxiliar de RH que ela não vai exercer aquela função. A lei de cotas, ela tem a função de empregar a pessoa com deficiência, mas ela exercendo a função para a qual ela foi contratada. Porque a pessoa com deficiência, ela tem o direito de trabalhar, é um direito dela, é um direito de escolha. Então, no momento que você está me contratando, eu tenho que exercer aquela função, porque eu tenho capacidade, ou aquela pessoa tem capacidade para exercer aquela atividade laborativa dentro da empresa. Justamente. Então, nesse sentido, dessa forma, também nós vamos para a lei da aprendizagem. O que seria a lei da aprendizagem? É porque a pessoa com deficiência, ela vem para a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que estabelece que a pessoa com deficiência, ela pode ser aprendiz. E a lei da aprendizagem, se a pessoa não possui uma deficiência, ela pode ser aprendiz até os 24 anos. Só que a pessoa com deficiência não tem idade para ser aprendiz. Então, no momento da contratação, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, que tem algumas certas limitações, mas que ela se capacitou, porque tem várias formas de se capacitar uma pessoa com deficiência intelectual, ela pode estar numa empresa incluída, por exemplo, ser um cozinheiro, um padeiro, ou exercer outra função de chefia, não importa. Mas ela sendo aprendiz, sem problema algum. Ela pode ter 60 anos e ser aprendiz. Então, tem essa condição, não tem empecilho de empregar uma pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. Existem N possibilidades e normativas que nossa legislação brasileira, ela estabelece para essa inclusão. Basta as empresas públicas e privadas terem essa conscientização que há necessidade dessa empregabilidade. Outro sim, não cabe o poder público criar situações ou medidas para tentar afastar ou mitigar a lei de cotas.
Uma vez que essa lei de cotas vem para prevenir e acolher a pessoa com deficiência. Essa é uma das finalidades da lei de cotas. Muitas pessoas falam, mas seria necessário a lei de cotas? Hoje é necessário uma lei de cotas, sim, para a pessoa com deficiência, como precisa para a pessoa preta ou como outras. Por quê? Porque senão a gente não consegue entrar no mercado de trabalho. Porque nós vivemos um capacitismo, porque a gente vive um preconceito estrutural dentro dessa sociedade, infelizmente. Eu sou um advogado, mas existem barreiras dentro da advocacia. Eu estou falando da minha profissão. Tem um médico que é pessoa com deficiência, mas enfrenta barreiras dentro lá. Então, se a gente não tiver essa aplicabilidade dessa lei, a pessoa com deficiência nunca vai estar no mercado de trabalho. E essa conquista é nossa. Ela vem antes até mesmo da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2009. A lei de cotas é de 91, tem mais de 30 anos ela. Então, o que precisa? Precisa cada dia mais fortalecer a lei de cotas e não flexibilizá-las. Sabe-se, claro, né, que tem empresas que estão querendo, sim, empregar a pessoa com deficiência. Às vezes, ela não sabe como. Então, vamos capacitar as empresas. Vamos dar cursos profissionalizantes para os seus colaboradores. Vamos entender como que a dinâmica da pessoa com deficiência, como que vamos trabalhar a acessibilidade atitudinal. Igual a Cláudia falou, vamos trabalhar, verificar as qualidades daquela pessoa com deficiência. Um local mais próximo, a empresa pode fazer. É necessário. Porque a pessoa precisa morar na Ceilândia e trabalhar no plano piloto. Não há necessidade, salvo se houver transporte de casa-trabalho, trabalho-casa. Conforme também a CLT estabelece. Se você tem isso, tudo bem. Tiver todo amparado, toda acessibilidade urbana, isso tudo bem, que é ideal, não é o que a gente tem hoje. Então, vamos trabalhar dessa forma. Eu, como advogado, eu vejo muitas empresas, né? A gente trabalha lá no escritório com algumas empresas. E algumas empresas, algumas preferem pagar multa do que empregar uma pessoa com deficiência. O Ministério Público do Trabalho, a gente tem um trabalho. A doutora Ludmila, quando estava à frente lá do Ministério Público do Trabalho, ela trabalhava com firmeza e ainda trabalha o Ministério Público do Trabalho para fiscalizar essas empresas. Mas, sim, existem empresas que estão tentando. Só que eles querem colocar, sabe o quê? Em subempregos. Não estou dizendo que uma pessoa com deficiência não pode ser um auxiliar de serviços gerais. Aqui eu não estou falando que é subemprego. Eu estou falando que não pode nos condicionar a estar como auxiliar de serviços gerais. A gente pode estar em cargo de chefia. A gente pode ser chefe de empresas, como a gente pode ser um porteiro. Isso não importa. Somos nós que decidimos. É a pessoa com deficiência quem decide. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre isso cada dia mais. E você, empresário, que você está nos assistindo, você que é empregador, seja de órgão público, privado, olhe, veja essa situação da pauta da pessoa com deficiência e entenda. A pessoa com deficiência, ela deve ser incluída. E ela pode, sabe por quê? Porque muitas vezes, nós como pessoa com deficiência, por sofrermos o capacitismo, o preconceito, a gente se esforça muito mais. E tem muitas pessoas com deficiência que são melhores, são mais capacitados do que pessoas que não possuem nenhuma deficiência. Por o estigma. Não que eu estou desmerecendo ninguém, mas a gente vê muito mais pessoas. Então, cabe-se a você pensar nisso, né? O Ponce falou aí sobre a viagem dele, né? Os prejuízos que ele teve. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado do balcão nem imagina que ele é um advogado, que ele tem uma banca para atender, que ele perdeu vários processos dele naquele dia, né? Então, ele teve que fazer uma reclamação junto à ANAC do prejuízo que ele teve. Igual ele falou, provavelmente pela questão do capacitismo, por não enxergar as capacidades dele, quando você usa esse termo capacitismo, ele se iguala ao racismo para os pretos, né? É bom a gente falar isso para os telespectadores, para os ouvintes. A questão do capacitismo é você não acreditar no potencial daquela pessoa, você mitigar, minimizar as condições para que ele possa estar. O Ponce abordou muito bem a questão da pessoa estar na aprendizagem profissional. Eu queria lembrar aqui da escola. A nossa legislação, ela também fala que a pessoa com deficiência, ela pode estar na escola ao longo da vida.
Ninguém disse que aos 18 ela tem que sair da escola, aos 21 ela tem que sair da escola. Aqui no Distrito Federal, a gente tem o CESAS, né, que tem o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, agora tem o EJA Interventivo. A gente tem discutido muito com o governo o ensino profissionalizante, porque a pessoa que não teve oportunidade, que a sua família às vezes não acreditou, nós vivíamos numa sociedade diferente com relação às pessoas com deficiência, então eles não tiveram oportunidade de estudar. Fala, e aí, o meu filho não alfabetizou, e ele que não ficou na escola, ele que não aceitou, e agora? Ele pode ser produtivo, ele pode ir para um EJA. O CESAS tem alunos com 80 anos estudando junto com um autista de 18. Você tem que fazer adaptações para uma pessoa sem deficiência, adulta. Importante. E isso é muito importante. A convivência da pessoa da pessoa sem deficiência, e ele tem direito ao aprendizado ao longo da vida. Então, ele pode estar numa vaga no mercado de trabalho, sim. E o CESAS tem ensino profissionalizante. Muitas pessoas não sabem, sobrando vagas, porque agora, além dele ser EJA, ele é profissionalizante também. Então, nós temos que lutar cada vez mais que tenha essa possibilidade para as pessoas com deficiência. E mais espaço também, né, Cléo? Exatamente. Então, é um movimento de todos, né? É das empresas, é da sociedade, é da escola. A gente acredita que a escola vai ajudar. Nós sempre defendemos a educação inclusiva, que as pessoas devem estar desde os primeiros dias de vida, que é o caso do Distrito Federal, na educação precoce, e a partir daí que ele possa estar em classes comuns, para ele se desenvolver no meio de todos. Aí existem as famílias que têm medo, né, que querem deixar seu filho sob guarda. Eu até uso um termo muito ruim, é fechar na caixinha, né? De medo do mundo aí fora. Mas e na minha falta? Amanhã eu vou embora. Onde ele vai ficar? Eu tenho que instruir a minha filha, eu tenho que orientar. Eu tenho uma filha mulher, né? Tem os abusos, a questão da violência. Os abusos, eles, hoje, comprovadamente, eles chegam a quase 4% a mais nas pessoas com deficiência intelectual. E os estudos demonstram que os abusos são promovidos por uma pessoa próxima, ou é o seu cuidador, ou é um familiar. Então, ele tem que aprender a se defender. E como ele vai fazer isso? É convivendo com o mundo, não é separando, não é fazendo carnaval para pessoa com deficiência, esporte para pessoa com deficiência, corrida para pessoa com deficiência. Eu até posso ter algumas oportunidades, como nós temos o futsal DAO. O futsal DAO em Brasília vem crescendo muito, mas ele é uma modalidade esportiva, aí é diferente. Agora, o ideal é que as pessoas com deficiência estejam em todos os espaços, que eles possam, sim. A nossa Giovana está, por exemplo, no basquete inclusive, na capoeira, ela está num projeto de tambores com as pessoas sem deficiência, porque as pessoas vão enxergar ela e ela também vai diminuir esse medo, né, de estar, ela vai se comunicar, ela vai dizer os sentimentos dela poder estar ali. Agora, ela vai ficar na casa dela, na caixinha, com o controle remoto na mão, as experiências e o que a gente vê na deficiência intelectual, que da adolescência para a idade adulta, que vem todas as questões mentais, porque ele fica isolado, os amigos não convidam, ele não sai, né, para um passeio, para o shopping, para uma balada, que seja, e ele vai se fechando, alguns não têm a oralidade, e aí vamos para o Alzheimer, né, que ele chega mais cedo, na deficiência intelectual, e aí é uma média, ninguém disse que está todo mundo marcado, por isso que nós temos que dar oportunidade para todos, acreditar que é possível, né, trabalhar cada vez mais, que as pessoas sejam menos capacitistas e que o mundo é para todos. Nossa, mas esse bate-papo foi bom demais, não foi não, Cléo? Foi bom, eu já quero agradecer a presença de vocês, viu? Conversamos bastante para falar de inclusão, pôde sim da inclusão, e nós já agradecemos, Cléo, pela sua participação, viu? Uma guerreira nessa luta da pessoa com deficiência, Dr. Pontes também, e muito obrigado, Cléo. Fala aí as suas falas finais pro Pode Sim da inclusão, que fez a diferença nesse ano da inclusão. Queria fazer um chamamento a todas as pessoas com deficiência, a todos os familiares, para que a gente discuta em todos os espaços possíveis. Não tenham medo, não critiquem políticos. Ai, fulano quer aparecer, ele está fazendo uma sessão de homenagem. Para quê? Para render votos para ele? Não, gente, lá é o espaço para discutir políticas públicas, é nos conselhos que nós vamos fazer interferência na lei, né? Em Brasília tem lei, eu esqueci de dizer aqui, de 7% de inclusão no mercado de trabalho, sim.
Todo evento assinado pelo GDF precisa ter 7% de pessoa com deficiência trabalhando. Então, quando você vê a marquinha do GDF, vamos cobrar, vamos saber sobre essa lei. Então, nós temos frentes parlamentares da síndrome de Down, do autismo, das doenças raras. Vamos estar debatendo, vamos participar de caminhadas, de palestras, de rodas de conversa, de conscientização, que a gente vai crescer junto e a gente vai dar oportunidade para todos, porque hoje caiu no meu colo, amanhã pode ser no seu, que vai nascer um filho com autismo, com síndrome de Down, ou você pode se tornar um cadeirante por um acidente, por uma doença infecto-contagiosa. Então, eu posso não ser uma pessoa com deficiência e amanhã estar nesse mundo. É muito melhor você conhecer e saber como lidar com essas pessoas, né? Como abordá-las, como ter elas presentes nas nossas vidas. Obrigada, Cléo. Falou bonito. Doutor Pontes? Eliane, eu quero agradecer mais uma vez por poder participar do Pode Sim Inclusão, esse programa muito bom, informativo. As minhas considerações são o seguinte, em relação à parte do direito da pessoa com deficiência. É falar para os pais, para as pessoas com deficiência, você que quer entrar no mercado de trabalho, você tem direito. Se você for empregado, você tem todos os direitos trabalhistas igual o empregado comum. Não existe distinção da pessoa com deficiência sem deficiência. Você também pode. Existe uma jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que estabeleceu a reintegração no trabalho por assédio moral e falta de acessibilidade no banco lá do Tribunal de Regional. Então, assim. Você que trabalha dentro de uma empresa, você tem a obrigação de criar a acessibilidade, promover a acessibilidade dentro das empresas. Então, busque o seu direito. Se precisar, busque um profissional jurídico, entre com ações judiciais, não tenha medo das empresas, não tenha medo de retaliação, porque vocês têm direito. Então, é essa a mensagem que eu deixo. E vamos lutar, arregaçem a manga. Vamos, porque a nossa luta é a sua luta. Porque, como a Cléo falou, hoje você pode não ser uma pessoa com deficiência, mas amanhã você pode ter um filho ou um parente, ou até mesmo se tornar uma pessoa com deficiência como eu sou. Obrigado pela oportunidade. E muito obrigada. E para você que está assistindo, que acompanha nas nossas redes sociais e no YouTube, Pode Sim da Inclusão. E obrigada.